Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Pessoal, lá no Tarefa Net, agora tem as respostas de todas as tarefas, não é? Não é só mais de algumas, né? Alguém pode confirmar para mim se viu as... Pro. É isso mesmo, né? Então, gente, vai ser o seguinte. Eu só vou comentar as tarefas de casa se vocês tiverem dúvida. Então, se vocês tiverem dúvida em alguma tarefa, no final da aula, professor, eu fiquei com dúvida na questão tal de tal tarefa. Aí a gente comenta, tá bom? A não ser que seja uma tarefa que a gente vai usar na aula, tá? Bom, vamos lá então, gente. A aula passada, nós respondemos e corrigimos a apostila até a página 19, certo? Agora, vocês irão responder a página 20 e a página 21, que é sobre... Foi até a página 20 que você corrigiu. Ah, eu já corrigi até a 20? Ah, que bom. Sim. Então, pessoal, página 21, só tem uma questãozinha aí na página 21. Respondam ela aí rapidinho. Pronto, pessoal? Vamos lá, gente. Como você explica o intervalo de tempo entre a chegada dos portugueses a terras brasileiras e a publicação da notícia? Então, em uma outra questão, a gente disse que demorou 1 ano e 3 meses para que a notícia chegasse a Portugal. Por quê, gente? Hein, pessoal? Por que que demorou esse tempo? Pode falar, Elô. Levada de navio. Exatamente. Naquela época não existiam correios, internet, avião, né? Então,
demorava-se muito para chegar qualquer notícia de um lugar para o outro, porque tinha que ir por meios de transportes que são muito lentos, como, por exemplo, o navio a vapor naquela época. Muito bem. Escrevam aí, corrigido oralmente. Corrigido oralmente, 18/8. No finalzinho da página, a gente fala aqui do podcast. Alguém aqui já ouviu falar no podcast? Não. O podcast ele é como se fosse um programa de rádio. A diferença é que ele não é necessariamente ao vivo, como os programas de rádio comuns, né? Normalmente eles ficam em sites e eles podem ser gravados e deixados à disposição dos ouvintes. Além do que, eles também podem ser muitas vezes 21. Além do que, muitas vezes, eles também podem ser baixados e arquivados, né? Nos equipamentos, nos dispositivos, para as pessoas poderem ouvirem quando quiser. Eu vou colocar só um pedacinho, eu entrei nesse site aqui, ó, podcast para famílias e crianças. Eu vou colocar só um pedacinho desse um jeito mágico de ler, tá? Ó, é 2 horas de programa, tá vendo? Só vou colocar um pedacinho para vocês ouvirem, para vocês verem como funciona o podcast. Para vocês deu para ouvir? Ouviu a musiquinha? Sim. Sim. Descrição desse episódio. Professora, o áudio tá travando muito. Se você estiver passando a música, não dá para eu conseguir estar escutando.
Pessoal, então foi só para vocês ouvirem, né, que o podcast ele é bem parecido com um programa de rádio, tá? A diferença é essa, é que ele não necessariamente ele é ao vivo, ok? Muito bem. Página 22. Bom, na página 22, nós já vimos a descoberta do Brasil agora, né? Pelo ponto de vista dos portugueses, certo? Vocês viram a notícia. Agora nós vamos ver o ponto de vista dos indígenas sobre o descobrimento do Brasil. Então, vocês vão ler a história em quadrinhos, que termina lá na página 26, tá? Leiam com cuidado e com atenção. E vão responder a página 27, só 27, tá bom? A página 27. Quando for 8h40, eu começo a fazer a correção, tá? 8h40 eu começo a correção. Leiam mais de uma vez, leiam com cuidado, prestem atenção, estou dando tempo para isso. Professora, Sim. a minha internet caiu. Que página que a gente tá? Página 22 até 27. Muito obrigada. Imagina.
É só para ler a tirinha ou fazer os exercícios? Até a página 27. Tá.
Ô, Pro, Sim. na página 27, no exercício 1, que tá falando tarefa 41, é pra ir lá? Você precisa voltar nessa tarefa para poder relembrar essa tarefa para poder fazer a atividade. Muito obrigada. Imagina.
Pessoal, vocês acabaram ou ainda não? Eu já terminei. Quem ainda não acabou? Ótimo. Então vamos lá, gente. Bom, vocês fizeram a leitura da história em quadrinhos, né? Baseada lá no sítio do Pica-Pau Amarelo e responderam a página 27. No segundo quadrinho, a Índia diz: nós passamos nossa história assim, da boca para o ouvido. Os nativos poderiam ter documentos escritos como a carta de Pero Vaz de Caminha da tarefa 41? E aí, gente? Sim ou não? Os nativos poderiam ter documentos escritos sobre a chegada dos brasileiros? Não, gente. Os indígenas não têm língua escrita. Os indígenas não conheciam, não tinham a língua escrita. Era tudo falado. 2. Em geral, uma versão de um fato se modifica mais ou pode até perder-se quando é transmitida oralmente ou por escrito? Oralmente ou por escrito, gente? Oralmente, Pro? Oralmente, muito bem. Oralmente. Primeira pergunta da 2. Qual versão tem maior probabilidade de ser aceita como oficial? A oral ou a escrita, gente? A escrita? A escrita. Por que isso aconteceria? Porque é muito mais difícil haver modificações quando nós temos algo escrito do que oral. 1000 pessoas podem ler algo escrito e nada mudar. Agora, imagina 1000 pessoas, uma falando para outra o que aconteceu. Vai haver modificações, né? Muito bem. 3. Examine o terceiro quadro da história e compare com as informações fornecidas pelos outros textos analisados, transcritos a seguir. Estavam armados de arco e flechas, mas foram muito gentis. Presentearam o comandante com colares de conta e cocares de pena, tirado do diário do grumete. Havia cerca de 20 nativos na praia, completamente nus, portando arco e flecha, mas eram bastante amistosos. Jornal do Descobrimento, da tarefa 40. Nos parênteses, escreva verdadeira ao lado da afirmação verdadeira e F ao lado da informação falsa. A. Nos 3 textos se afirma que os indígenas foram gentis, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. B. É provável que os indígenas tenham recebido os portugueses portando arco e flecha para poderem reagir no caso de serem atacados? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. C. A informação que aparece no Diário do Grumete na entrevista de Cabral de que os indígenas portavam arco e flecha não é coerente com a fala. Devemos tomar cuidado do terceiro quadro? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. D. Nos quadrinhos se mostra claramente que os nativos planejavam atacar os portugueses? Falso. Falso, né, gente? 4. A Índia conta. Era tudo diferente. A língua, a história, os costumes. A. Como os nativos e os portugueses se comunicaram falando línguas diferentes? Já respondemos isso antes. Como eles se comunicavam, gente? Por meio de gestos. Gestos. B. Na troca de presentes, algum dos 2 povos se sentiu prejudicado? Não. Não, né? Os 2 ficaram felizes com aquilo que receberam. Escrevam aí, corrigido oralmente, 18/8. Corrigido oralmente, 18/8.
8. Pessoal, todo mundo aqui já fez a atividade extra 2? Eu vou corrigir na quinta-feira, tá? Quem não fez a atividade extra 2, faça, tá? E as tarefas, elas têm que estar prontas até a tarefa 45, tá bom? Até a tarefa 45 tem que estar pronto, tá? Então, quem não terminou de fazer as tarefas até a 45, faça. Quem não fez a atividade extra 2, faça. E quem já terminou tudo pode adiantar a atividade extra 3, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Muito bem, podem ir adiantando aí as atividades. Já vem um minutinho. Professora, Sim. a minha internet ficou meio travada, então eu não escutei o que você disse. O que é pra gente fazer agora? Tarefas até a 45 feitas. Se não fez a atividade extra 2, fazer, que eu vou corrigir quinta. E fazer a atividade extra 3, se já tiver terminado tudo. Ok, muito obrigada. Imagina.
Pessoal, é isso por hoje, tá? Então, até a tarefa 45 tem que estar feita e atividade extra 2 feita para correção de quinta. Eu vou dar tempo para vocês fazerem a atividade extra 3 na aula de quinta-feira, tá bom? Alguma dúvida mais? Então, um beijo, fiquem com Deus, se cuidem. Tarefa 45. Qual questão você não entendeu da tarefa 45, João Pedro? É interpretação textual. João Pedro, qual questão você não entendeu da tarefa 45? É questão pessoal. É interpretação de texto. Pessoal, podem sair da sala, tá? Só quem tiver alguma dúvida da tarefa. João Pedro, entendeu o que eu falei da questão da interpretação textual? É a interpretação de texto. Você tem que ler o poema e fazer a interpretação. Ah, então tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem. Até quinta-feira.